Sagrado Coração de Jesus. Boa noite! Hoje começamos nosso novena tão ansioso. Finalmente, né? Finalmente, depois de tantos anos. Abrimos com chave de ouro hoje, nossa primeira noite do novenário. Com a presença de quem? Frei Renielson, sou frade capuchinho. Ai, de onde o senhor é mesmo? Eu sou natural da Vila São Francisco, aqui interior de Alagoas, mas atualmente eu resido em Recife, Pernambuco. Bem aqui pertinho. Bem pertinho, né? Vizinho, quase. Lindo. Então, Frei, o que o senhor poderia falar um pouquinho pra gente sobre a vocação franciscana? Né? Pra quem não pôde vir pra missa, né? Esses heregezinhos que não saem de casa. Não puderam mesmo. Sim. O que o senhor tem a dizer pra gente? Sem dúvidas, a vocação franciscana é uma das mais conhecidas e difundidas na igreja. A espiritualidade franciscana abraça muitas formas de vida, muita gente, desde religiosos a presbíteros, leigos consagrados, as irmãs de clausura, como eu citei agora no final, né, que são a segunda ordem. Então, a espiritualidade franciscana são braços assim que se alargam para, de fato, acolher todos aqueles que desejam ingressar nessas fileiras, que é muito simples: seguir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nas pegadas de São Francisco, observando o Santo Evangelho. E o senhor poderia agora falar sobre um santo muito importante na vida do senhor, né? Que é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é o fundador da ordem franciscana. É certo que a ordem franciscana, ao longo do tempo, sofreu e passou por algumas reformas, não é? Eu sou do ramo dos capuchinhos. A ordem franciscana está dividida hoje, a masculina primeira ordem, em 3 ramos. Ordem dos frades menores observantes, ordem dos frades menores conventuais e ordem dos frades menores capuchinhos, a qual eu pertenço. Os 3 ramos seguem a mesma regra, a regra de São Francisco, portanto, ordem primeira. E o que difere são as constituições, o modo como nós observamos e vivemos essa regra. Mas somos essa família guiada e seguida pelo exemplo de São Francisco. Então, é impossível falar em um frade, impossível falar na espiritualidade franciscana, sem se remeter àquele que é o pai fundador, que é São Francisco ou Pai Francisco, como nós chamamos, né? Papaizinho Francisco. Chiquinho. Mas também as mulheres não fiquem estranhas a isso, porque temos Santa Clara. Santa Clara é contemporânea de São Francisco. E nasce, então, a segunda ordem, que é a ordem das Clarissas, a ordem das damas pobres. Então, as jovens que desejam também viver essa espiritualidade, só que são monjas de clausura, contemplativa, não é? E retomo e reafirmo aqui aquilo que eu dizia também. Temos 3 mosteiros aqui mais próximos: Campina Grande, Paraíba, Mossoró e Caicó. Esses são os mosteiros mais próximos às irmãs Clarissas. Mas vocês encontram aí no YouTube da vida, tanta coisa. Tem vídeos belíssimos falando ali do dia a dia, da rotina das irmãs Clarissas. Para dizer, todos os que quiserem seguir São Francisco de Assis, seja homem, mulher, casado, solteiro, no seu estado de vida, você pode fazê-lo com toda simplicidade, com toda abdicação e com toda a genuinidade que é própria desse carisma. Muito bonito. Que bela fala. Sim. Gente, agora vamos falar algumas curiosidades, né? Que a gente já observou, né? Com os nossos olhos. Sim, foi a gente que pensou nisso, tá bom? Sim. Uhum. Não sei se vocês notaram que nosso querido frade capuchinhozinho, ele tá com uma roupinha diferente. Né? Nunca vimos. Assim, bem diferentinho. Você podia explicar um pouquinho as vestimentas do senhor, os significados e tudo mais? A gente viu que tem uns nós, né? Sim. Pois é. Então, todo religioso usa o seu hábito. O hábito é a veste própria do religioso. O padre usa a batina, o religioso usa o hábito próprio da sua comunidade, do seu carisma. Esse é o hábito franciscano. Na verdade, o hábito franciscano é uma cruz. Se eu abro os braços e com o capuz aqui levantado, o meu hábito é uma cruz. Então significa simplesmente isso: o frade é crucificado com Cristo. É chamado a configurar o Cristo crucificado. Então estou revestido do Cristo crucificado, tá certo? Depois é preso com cordão. A corda, São Francisco usou a corda para prender a cintura, não é? E na corda temos 3 nós. Os 3 nós significam os 3 votos que nós professamos: obediência, pobreza, castidade.
Então estão simbolizados nesses nós aqui. O frade também usa a sandália, diferente do sapato, mas o próprio do hábito, o conjunto é a sandália, que significa a pobreza, o desprendimento, a simplicidade, é aquilo que faz parte também da veste do frade. Eu achei chique a chinelinha. Eu confesso que quando fui pra arrumar, não sei se você percebeu que tava os paramentozinhos bonitinhos na mesa. luta. Então, eu não sabia direito a ordem. Inclusive, tinha 2 amitos. Eram 2 amitos? São 2 amitos. Veja, o frade, nós podemos ser somente religiosos ou presbíteros. Não é? O frade que é ordenado sacerdote, para celebrar os sacramentos, é claro, ele vai se paramentar como qualquer sacerdote. Então, tudo que é prescrito pela liturgia para o presbítero utilizar, o amito, a alva, o símbolo, a estola, a casula, o presbítero deve usar, independente de ser padre diocesano ou religioso, como é o meu caso. Não é? Então, ali você viu 2 amitos, porque é o seguinte, para colocar o amito de tecido, aqui, se eu colocar somente aqui, fica um pouco desconfortável para mim. Aí aquela ali, na verdade, aquele marronzinho com aquela golinha, eu uso por baixo do hábito, só que como eu estava sem ele, trouxe por fora. Não, é somente para apoiar o amito mesmo, aquilo ali é uma pescoceira própria do hábito. Mas uso o amito para cobrir, claro, o marrom, e a alva, e segue os paramentos normalmente. Gente, deve ser quente, né? Deve ser pesadinho, né? Bem durinho. Que eu achei muito lindo mesmo. Muito bonitinho. Agora, a pergunta tão esperadinha, né? A polêmicazinha que eu diria. Ansiosos, a gente sempre fica pra esse finalzinho. Mas antes vamos dar outra em cima. Outra em cima. Outra. O que o senhor achou hoje da celebração aqui? Eu não conhecia essa paróquia. Já vim em Arapiraca outras vezes, mas a primeira vez, um templo suntuoso, grande, não é? A gente é espaçoso. Muita gente, né? O bonito eu sou alagoano, então já estou acostumado com o povo alagoano. Mas a igreja cheia, lotada, a expressão de fé. E celebrar o Sagrado Coração de Jesus é celebrar, de fato, aquilo que é o nosso convite também de imitação, de configuração e transformação do coração. Achei uma surpresa muito boa, em uma plena sexta-feira, encontrarmos a igreja cheia, porque assim o que católico vai responder de fato a sua fé, independente do dia, mas estão aqui de prontidão, celebrando com fé, com amor, e que os 9 dias, já desejo desde agora, que os 9 dias sejam dias ainda mais participativos, sejam dias ainda mais abraçados por todos aqueles que não puderam vir hoje, mas que aproveitam aí o final de semana e o novenário que se seguirá. Ouviu um amém? Amém. Jair, a sua perguntinha. Então, assim, o que é que o senhor achou do serviço dos coroinhas aqui da Paróquia Sagrado Coração de Jesus? Esses belinhos que o senhor Sim, viram. sim. Todos ajudando, os pequenininhos. Pequenininhos, grandes. Lindos. Tudo bem. Impecáveis, viu? Porque, primeiro, desde o mestre de cerimônias, com toda a descrição, porque o bonito na liturgia é isso. Um presbitério, uma liturgia com coroinhas e muita gente desfilando para cima e para baixo, ajuda o povo a se distrair e não presta atenção naquilo que é o essencial, que é a celebração eucarística. Então, o serviço com toda dignidade, mas com toda discrição. Isso foi o que me chamou a atenção em vocês. Em nenhum momento eu percebi resta de coroinha transitando ou fazendo alguma coisa fora do horário. Então, parabéns desde já. E um numeroso grande também, não um número grande, eu comentava com o Padre Antônio, um número grande. E não é possível que do meio de tanto coroinha e tanta jovem não saia nenhum frade, nenhuma freira, né? Franciscano. Exatamente, franciscano, viu? Fica aí a diquinha pra vocês. Fica aí já uma pulguinha atrás da orelha. Sim, a gente vai soltar isso aqui pros coroinhas, né? Fica aí no coração de vocês que tocar. Agradecemos, Frei, pela participação. Muito obrigada. Enfim, poder dedicar um tempinho do Senhor, assim, logo depois da missa, cansativa, louco. Verdade. Sim, agradecemos de coração pela participação. E a gente sempre encerra o nosso vídeo com um joinha. Você dá um joinha agora pra câmera. Deus abençoe.